Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live que nós vamos iniciar hoje maravilhosamente bem. Você já deve ter percebido que o assunto hoje é quente. O assunto hoje é o assunto da vez. Afinal de contas, quem não dá um calafrio na hora de falar de contratar? E quem não dá um calafrio na hora que o seu colaborador está trabalhando e ele te chama para conversar e te informa que deseja sair? O assunto de hoje nós vamos falar sobre RH. É isso aí. E para você, nós temos os 3 canais disponíveis para você acompanhar essa live. Nós temos no Instagram, aonde no Instagram a gente coloca todo o material de forma integral e também alguns recortes. Com o passar do tempo você vai perceber os recortes, os principais momentos e vamos colocando aqui para vocês. Nós temos também pelo YouTube e pelo Spotify. Nesses 2 canais é feito na íntegra, também sem recortes, onde você pode assistir em qualquer momento, enquanto você estiver em viagem, quando você estiver em casa mais tranquilo, num final de semana, às vezes está lá mais tranquilo e quer assistir a live. Não percam. É isso aí. Então, pessoal, o tema de hoje é atrair, reter e desenvolver talentos. O desafio dos postos de combustíveis. E vocês têm dificuldade com isso? Não esqueçam de colocar as dúvidas, os questionamentos que a gente pode debater aqui. E agora são 9 horas e 2 minutos. Às 9h05 nós já vamos começar aqui com a Alana. Lembrando vocês que o nosso programa, o nosso Papo sobre Posto, é um evento, é um programa para você que é proprietário de posto, gerente de posto, frentista, para você que está na pista, que está na loja de conveniência, na troca de óleo, ou ainda nem descobriu que gostaria de ser frentista e vai acessar a nossa live, você vai ter condição de perceber que você vai se inteirar, vai se informar nesse canal. Aqui nós vamos chamar vários profissionais que atuam no ramo de posto de combustível. Vamos trocar várias experiências e aqui é um bate-papo, é um papo sobre posto, onde nós vamos passar para vocês uma visão suave, uma visão leve de como é o posto, os principais problemas, o que está rolando, as novidades, tudo referente a esse ramo que é bom, dá trabalho, mas é bom. E afinal de contas, o que não dá trabalho na vida, gente? 9h04. Então assim, gostaria de passar para vocês, nós já fizemos algumas enquetes, ok? Tá aqui nos stories, depois você dá uma seguidinha lá, vê os nossos stories. Nós temos algumas enquetes lá, como principais desafios, quais são os desafios de aceitar um emprego, o desafio de quem está deixando o trabalho no ramo de posto, como a gente faz para reter a mão de obra, como a gente faz para reter o colaborador, reter o talento, quais são as principais expertises que a gente poderá utilizar. Gente, não percam. Então já estamos aqui já no aquecimento, vocês não vão perder. Não esqueçam, vai na flechinha ali em cima, vai na setinha, compartilhe essa live com seu colega, dono de posto, gerente, que está passando por dificuldade, está passando por uns perrengues lá e está tendo dificuldade para retenção. E eu vou te falar aqui um segredo: não é só imposto de combustível não, viu? Então vamos aqui. Vamos ver a Alana aqui, se ela já ingressou aqui na reunião. Preparem, gente, aqui para entrar com a gente. Alana, aceita o convite aí que já vamos começar, Alana. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, Alana. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Você tá batuta?
Puta. Isso aí. Seja Estava ouvindo bem-vinda, você Alana. falar aí agora há pouco, né? Com o pessoal e assim, das dificuldades de retenção aí, né? E eu adorei as enquetes que você me passou com os percentuais aqui de como que é e depois a gente vai entrar mais a fundo nisso daí também. É, fala para mim aqui, Alana, se apresente, porque o pessoal ainda não te conhece. Fala um pouquinho sobre você. Ah, bom, meu nome é Alana, né, pessoal? Formada em psicologia. Não sou de Goiás. Passei aqui em Goiás, gostei do povo goiano e quis ficar em Goiás. Bebeu Então, assim, a água? maior parte. Oi? Bebeu a água e Bebi água de Goiás, comi o bolinho de milho e quis ficar aqui. Então, aprendi a gostar demais do povo de Goiás, né? Então, permaneci aqui, vou ficar aqui até Deus querer que a gente esteja aqui. Mas a minha parte, assim, de experiência em RH é muito do agronegócio, porque no Mato Grosso é muito forte o agro, né? Quando eu vim para cá, eu quis dar uma renovada aí e abrir os novos olhares. Então, aceitei o desafio de ser RH de uma rede de postos, né? É um baita de um desafio. Eu falo que não se compara nada ao que eu já fiz no agronegócio. É totalmente diferente, é totalmente, a gente brinca que é 320, né? 360 tem que ser rápido as resoluções de problema. Então, eu amo RH, amo pessoas, né? Já trabalhei muito em área de saúde, mas meu foco sempre foi RH. Então, não tem como fugir disso. maravilha. Olha, é nessa hora que a gente pega aqui o nosso roteiro e até rasga. Fala para mim aqui, no agronegócio, não é que é mais simples. Então quer dizer que tem muita diferença entre RH? A gente pensa que é só contratar. Não, não é. Porque o que muda tudo de uma contratação para uma empresa ou outra é cultura. Então, nunca um profissional de RH, ele deve chegar numa empresa e já tentar impor novas ideias, tentar impor mudanças. Primeiro, ele tem que reconhecer a cultura da empresa, entender qual que é a visão do dono, porque eu também não posso ir contra a visão do dono. Depois que eu entendo essa visão dele, aí sim é que eu vou começar a sugerir ideias, inovações, ou até melhorias, ou até manter algumas coisas mais polidas, conforme a visão dele. O RH nunca, em hipótese nenhuma, ele pode fazer algo diferente do que é a visão do dono. Maravilha. Cultura. Esse aí é um tema bem interessante, né? Eu acho até que nós vamos discutir um pouco mais à frente. Então, vê lá, você tem quanto tempo já no ramo de posto? O ramo de posto é bem pouco. Eu concordo, assim, até em dizer que eu sou um bebê. Eu tenho 2 anos na área de 2 anos. posto. É. É pouco, mas é muito. Porque, assim, eu falo que esses 2 anos, que eu sempre converso muito com a diretora administrativa aqui da Rede Batuta, o primeiro ano, para mim, foi muito, assim, análise mesmo. Eu não quis propor nada, nada de mudança, nada de diferente, nada de inusitado. Então, eu fui aprender sobre o ramo petrolífero. Então, eu fui aprender sobre postos, sobre as pessoas que a gente tinha no momento, na época, aqui na Rede Batuta, como que era o perfil de cada um dos colaboradores, dos frentistas. Depois que eu entendi tudo isso, é que eu comecei mesmo a impor e trazer novas mudanças, né, na empresa, sempre em conjunto com a diretora administrativa. Então, é o que deu certo. Acho que se eu chegasse aqui de cara já fazendo, não teria dado, não iria fluir, né? E o interessante é que flua. Com certeza. Não, maravilha. Gente, assim, é a expertise do negócio, né? Chegar É. e impor mudança, é óbvio que vai dar problema. Agora vamos lá. O bom é que você já gosta muito, né, de mexer Ah. com o celular, gosta muito de câmeras, né? Uhum. Então, hoje nós estamos quebrando um paradigma, né? Demais, gente. Só quem me conhece sabe. Vamos começar aqui então no nosso tema do principal desafio. Vai montar um posto, vai começar a seguir no ramo petrolífero, vai precisar de frentista, vamos ter que contratar.
vamos começar com o tema de atrair. Fala um pouquinho para nós aqui, qual é o desafio da atração, de tornar o ambiente ou de tornar aquela vaga atrativa para que o colaborador resolva ingressar. Ótimo. Na verdade, assim, o que chama muita atenção hoje na nossa rede Batuta é a carga horária, né? Então, eu chego e falo que eu estou contratando alguém por 12 por 36, que é uma modalidade de contratação nossa aqui, em um posto específico, por exemplo, já se tem uma grande... A maioria das pessoas se interessa, então a gente recebe mais currículos. No momento da entrevista, também é feito um trabalho de captação para fazer com que essa pessoa ela tenha interesse em estar mesmo conosco, porque a gente não contrata apenas frentista hoje. Hoje nós estamos contratando vendedores de pista, então a gente tem trabalhado muito focar na área de venda de produtos. E isso a gente trabalha, assim, fazendo treinamentos, desenvolvendo, né? E quando essa pessoa chega para uma entrevista, uma das coisas que a gente sempre coloca em pauta é ela poder crescer dentro da empresa, porque a gente não tem dificuldade de ensinar, tá? Um dos nossos lemas é que nós estamos aqui e podemos sim trazer pessoas que têm interesse em crescimento, inclusive a gente estimula muito a pessoa a fazer faculdade, a fazer cursos, os frentistas. A gente tem um projeto dentro da empresa que se chama Certifica Mais, que a gente trabalha junto com eles. Quanto mais certificado eles tiverem, a gente vai dar, né, um desempenho aí no final do ano. E eles têm que ensinar também o que eles aprenderam. Então, assim, eles vão escolher um curso no final do ano para ensinar a equipe. Então, o fato deles poderem estar crescendo dentro do escritório também, porque a gente tem hoje, sim, frentistas que eram de pista e ele está dentro do escritório, trabalhando na parte administrativa do posto. Então, a gente não tem problema com isso. Eu acho que uma das chaves nossas são essas, que a pessoa ela tem a oportunidade de crescimento aqui conosco. Maravilha. É um baita desafio, hein? Porque o desafio não é só você estar trazendo, né, pessoas que têm interesse na função em si. Porque no início, quando eu entrei, as pessoas tinham muito interesse assim, não, eu vou porque eu preciso do trabalho. Arrumava algo melhor, já saía. Então, a gente não tinha, assim, a nossa rotatividade, ela era muito grande, né, no início que eu entrei aqui. Logo depois de uns 6, 8 meses, a gente começou a entender o que a gente queria e trazendo melhorias, né? Com relação à contratação. Hoje, então, a gente consegue reter esses talentos também para nós, tanto aqui dentro, né? Porque a gente não tem problema de pegar um frentista, colocar no administrativo e ensiná-lo, como também pegar um frentista, colocar na parte de gerência de posto, se ele tem um desenvolvimento ali de gestão, a gente vai estar trazendo ele e ensinando, a gente não tem essa dificuldade na rede Batuta. Que maravilha. Então, na atração, o primeiro passo é fazer com que a vaga fique atrativa. E depois, vocês entenderam as dores e até conseguiram equilibrar ali aquela quantidade de evasão, né, de saída de frentista. Isso. E fala para mim, na atração, antigamente costumavam ficar muito pouco tempo? Passava pelo período de experiência? Qual que era a frequência disso? Passava pelo período de experiência, né? Mas, assim, se eu analisar o primeiro ano que eu estive aqui, a média de duração de um colaborador chegava a 8 meses, né? O que permanecia sempre são os antigos. A gente tem um pessoal aqui que eu brinco que fundou o posto. Porque eles estão aqui há muito mais tempo. Eles já estão carimbados, já tem a marca da Rede Batuta, então, assim, querendo ou não, eles vestem de fato a camisa da empresa há muito mais tempo, né? E os novos, a gente sempre coloca eles também como espelhos, né? Olha, tá vendo? Né? Uma pessoa que é perseverança, porque você está numa função, né? E a gente coloca também que, olha lá, fulano, como ele tem se desenvolvido, porque hoje, até os que são antigos, eles têm buscado se desenvolver para se tornar melhor. E isso a gente acha assim, sensacional. Porque geralmente o que você espera? Há muito tempo na cara, não quer nada, né? Só quer ficar lá no cantinho dele e tá tudo certo. Comodismo, né? E hoje não. A gente tem pessoas aqui assim, que já estão há muitos anos com a gente, fundou o posto e
estão buscando se desenvolver. A gente vê melhoria neles. Isso acho que é o que dá ânimo, sabe? Para você continuar o trabalho que tem sido feito. E para selecionar um bom currículo, qual que é a dica? Bom currículo. É desafiador, hein? Eu acho que é a parte mais desafiadora. Mas hoje a gente busca muito assim, pessoas que tenham pelo menos um mínimo ali de 6 meses de experiência na área de posto, tá? Para nos facilitar. Mas isso não quer dizer que a gente também não vai contratar quem não tem experiência. Porque o que a gente busca e sempre avalia é aquela pessoa que tem interesse em aprender e interesse em crescer. Então, eu sempre falo assim, gente, vocês estão aqui como frentista, eu não quero que vocês pensem que vocês vão ficar aqui o resto da vida como frentista. Eu quero que vocês tenham um olhar amplo. Então, assim, que queiram estar aqui dentro conosco no administrativo, que queira crescer também, ou em outras áreas fora de rede de postos. Mas é isso que a gente sempre estimula. Entendeu? É o crescimento individual de cada um. Então, trazer uma pessoa, a gente, de primeira, assim, pelo menos uma experiência de 6 meses. Ah, mas não tem? Mas a pessoa vem entregar o currículo pessoalmente, mostrou interesse em crescimento, mostrou interesse que está ali buscando, de fato, trabalho e necessita. Geralmente são os mais esforçados, viu? E que eles, assim, ao longo da caminhada conosco, eles se mostram, assim, muito mais prontos, prestativos, essas pessoas que chegam dessa forma. Que maravilha. Se você tiver que dar 3 dicas para quem está contratando, quais são os principais pontos para eu ter uma boa admissão, para eu ter uma boa atração de talento? André, repete a pergunta que travou aí do vídeo. Assim, se você tiver que dar 3 conselhos para quem está contratando, falar assim, olha, faz esses 3 aqui, que isso aqui é o segredo. Quais são as dicas? A dica que eu dou, primeiro, investe na área de RH. E o investimento que eu falo é você buscar ferramentas para que a contratação e também a prospecção de pessoas seja cada vez mais afunilada e melhor, porque aí você consegue receber e triar um currículo da melhor forma, né? Você ter uma análise de comportamento aí dessa pessoa quando ela entrega o currículo, né? De olhar como é que é a atitude, isso tudo facilita. Seria o primeiro tópico. Maravilha. O segundo que eu falaria é, não tenha medo de trazer pessoas que não têm experiência. Porque às vezes as que não têm experiência são as que vão ser o maior destaque na sua empresa. Eu falo isso por experiência própria aqui na Rede Batuta. A gente traz pessoas aqui sem experiência e que são os nossos destaques. Então, a gente não pode ficar fechado só em quem tem experiência na área, né? Segundo, não tenha medo de desenvolver. Terceiro, né? Não tenha medo de desenvolver essa pessoa. E se você desenvolve esse profissional, você não está desenvolvendo ele para o mercado. Antes mesmo, você desenvolve ele para você. Então, você utiliza ele lá, na sua empresa. Ótimo. Você já fez até um gancho topíssimo para o nosso próximo tema. Contratamos. E agora nós precisamos de reter. Quais são os desafios de reter o talento na empresa para que você obtenha o máximo de desempenho dele? Desafiador de novo, né? Porque eu acho que a primeira parte é desenvolvimento. Quando você tem um posto, você tem aí uma gerência nesse posto ou encarregado desse posto. A primeira pessoa que você tem que desenvolver é ele. Não adianta você querer desenvolver quem está como frentista, seu vendedor de pista, se você não desenvolve a sua gerência. Então, assim, não é um dado limitante também. Então, foca nessa gerência mesmo. Ajuda ela, né, a dar cursos, você mesmo, com seu conhecimento próprio, se você não pode ter um gasto tão grande na empresa, mas você mesmo, vá desenvolvendo, tenha mais momentos ali de brainstorm com ela, para entender as ausências dela como gestão, porque uma gestão de posto não é só você saber de combustível, né? Uma gestão de posto é você entender também lidar com as pessoas.
Então, não adianta eu ter um ótimo profissional que entenda de postos apenas, mas não entenda de como lidar com pessoas. Então, essa pessoa, esse gerente, não vai nem te ajudar a reter aquele funcionário ali que ele é um bom frentista para você. Entendeu? Então, assim, o primeiro foco seria isso. Está desenvolvendo o gestor, você já consegue automaticamente junto desenvolver também uma equipe. Então, não é problema. Eu acho que a gente nunca pode olhar o desenvolvimento, né, da pessoa ali dentro como estudo, como ensino, como algo assim ruim. Você sempre tem que ter bons olhos, porque isso daí vai fazer com que a tua empresa cresça, né? Tanto em pessoas, como também até qualidade e clima organizacional. Eu já ouvi muitas vezes o pessoal falar assim, nossa, tá difícil de contratar. Meu Deus, não ficam muito tempo e, nossa, eu tenho dor de cabeça demais com a contratação. E, e eles falam que, qualquer coisa eu contrato outra pessoa. E a gente percebe que o desânimo do, do contratante, né, do empresário ou do gerente, o desânimo dele está em achar aquela mão de obra. E você falou um negócio interessante. Então, só para você que acabou de entrar na live, vou te fazer um belo resumo aqui. Nós falamos aqui um pouco antes sobre a atração de talentos. Como você trazer para a sua empresa, para o seu posto de combustível, um bom colaborador. Então, na análise de currículo, ela é fundamental e nunca se deixar preso somente na análise de currículo, analisando o histórico daquela pessoa. Traga também aquela pessoa, aquela que nunca teve oportunidade. E os 3 pilares, né, que foi passado aqui invista em um RH, em uma contratação, em uma empresa ou em um profissional que vai fazer essa gestão de RH para você. Não tenha medo de contratar um profissional sem experiência e não tenha medo de desenvolver esse próprio talento. E é com esse desenvolvimento que nós estamos falando agora. Nós falamos aqui de desenvolver uma base fundamental, que é o gestor. É aquela pessoa que vai gerenciar não somente o escritório ou o posto, mas também vai gerenciar a pista. Vai gerenciar aqueles frentistas, ou melhor, vendedores de pista, que está lá na lida diretamente com o cliente. E afinal de contas, é ele que vai ter o contato direto com o seu principal ativo, o cliente. Alana, você comentou aqui que na hora da atração, né, vocês retinham, vocês contratavam e dava lá 8 meses, o colaborador saía. O colaborador, quando sai, qual que são as principais reclamações dele? Reclamações. No início, a gente tinha muita reclamação na área de que não conseguia ter um bom alinhamento com o gestor, porque o gestor não sabia lidar com pessoas. Então, uma das dificuldades do colaborador era essa. E outra também muito marcante, eu acho que está acima de tudo, era a falta de reconhecimento. Né? Tinha-se muito isso. Você é só frentista e pronto, morreu e acabou. É só para abastecer mesmo? Então, tinha essa questão também que eles falavam muito, sabe? Hoje não, hoje a gente já tem assim, eu falo hoje, mas já tem um tempinho aí, eu acho que vai mais ou menos 1 ano e uns 4 meses, que a gente já tem uma equipe que ela olha um pouquinho. Por que você saiu? Olha, porque eu realmente vou buscar uma oportunidade acima ou além daquilo, e a gente acha isso um máximo, porque a gente quer também ver a pessoa se desenvolver, eu não posso ser egoísta, né? E outra também é que, Alana, o horário não está funcionando para mim no momento. Então, mudou hoje as nossas queixas. Não são mais as mesmas. E isso, para nós, é bom. Porque quando muda a queixa, quer dizer que algo ali foi melhorado. Agora é você buscar alinhamento em outras áreas ali da permanência dessa pessoa. Muito bem. Olha, o JD Consultoria está nos passando aqui o seguinte desafio. Ó. O desenvolvimento dos gestores faz com que a rotatividade do posto diminua drasticamente. O treinamento. Você vê, né? Cada vez mais, e eu acho isso ótimo, porque cada vez mais as empresas elas têm aberto os olhos para isso.
Se a gente for olhar aí uns 4 anos atrás, né, 5 anos atrás, a ideia de contratar era o quê? Vou contratar para fazer a função, não serviu, vou mandar embora. Né? Eu vou contratar e tchau e benção. Né? Hoje não. Hoje, assim, cada vez mais as empresas elas têm mudado o olhar. Vou contratar a pessoa. O primeiro foco é, ela tem mais ou menos o perfil comportamental da empresa, né? Porque se ela já tem um perfil comportamental alinhado àquilo que a empresa já tem, que é a visão dela, ótimo. Então, o restante é técnico. Então, parte técnica para ensinar também é tranquilo. Mas requer paciência, né? Com certeza. Paciência e um bom RH. Porque essa parte de gestão, a gente pensa que é simples, né? E muitos parceiros, eles têm essa falsa economia. Aí o colaborador, quando ele entra e ele sai, ele tem um custo. E provavelmente esse custo, ele é mais alto quando você tem uma rotatividade maior. Sim. O custo com... A gente tem uma série de custos, né? Fora retrabalho e perca de tempo. Eu alinho muito também a perca de tempo. Então, por isso que você tem que ter um bom alinhamento, ter um bom RH, né? E se você, às vezes, não tem o RH, mas você contrata uma consultoria, então sempre foca numa consultoria que tem um entendimento do que é o ramo do seu negócio, né? E você tem que explicar muito bem o que é a sua cultura. Se é uma cultura familiar, porque muda também. Se ela não é uma cultura familiar, então tudo isso daí tem que ser bem analisado. E agora você entrou num tema que para mim é relevantíssimo. Cultura. A gente, quando vocês vão contratar, quando vai se contratar, você contrata a pessoa, analisa só o currículo, ou você analisa se aquela pessoa ela está inserida naquela cultura? Eu vou dar aqui até um belo exemplo. De repente você está numa região que é uma região de um pessoal mais caipira, né? Aqui no Goiás a gente costuma falar assim, né? A gente vai abrir a porta, né? Então quando você vai contratar aquele colaborador, aquele que chega com sangue no olho, mas ele chega com aquela cultura bem arraigada, bem presente da cidade onde você está contratando. Esse colaborador, ele tem uma tendência de ficar mais tempo ou menos tempo? Eu acho que assim, se não está dentro do que a empresa, né, da cultura da empresa, da visão da empresa, para ele permanecer vai ser assim, muito difícil, né? Então, até aqui, ó, a Rede Batuta está aí colocando, essa cultura demora muito para mudar, tá vendo? E demora mesmo, porque é uma constância. A cada ano você coloca ali algo melhor, cada ano você muda alguma coisa, cada ano você adapta alguma coisa, né? Você não consegue fazer tudo de uma vez. E se eu tenho um colaborador na contratação que eu olho, que ele já tem ali um leque de uma visão que vai ter um alinhamento com a empresa, já é um ponto positivo. Então, eu sempre, quando eu vou contratar, eu também tenho até que pensar, será que essa pessoa aqui, ela vai lidar muito bem com o meu colaborador, que é muito bom, que é aquele que eu não posso ficar sem ele? Porque tem colaboradores que são muito excelentes naquilo que entregam, na eficiência e na eficácia. Então, assim, quando a gente fala em contratação, a gente não pode só fechar em currículo, entende? É na entrega do currículo, é na avaliação do currículo, é entender na entrevista e na aplicação dos testes se essa pessoa tem um perfil de comportamento que vai agregar a empresa ou se ela é distante daquilo que a empresa busca. E quando eu falo isso é na questão de cultura, tá? Tá distante da cultura? Olha, para ela ficar, então, vai ser zero. Se você contratar uma pessoa que está distante da sua cultura, você vai ter retrabalho, perca de tempo e um custo altíssimo com isso. Altíssimo. Muito bem explicado. Olha só, para você que está entrando agora, não deixe de compartilhar essa live com seus colegas, que afinal de contas são dicas, é um cenário de RH específico para o seu posto de combustível ou para o seu amigo. Então compartilhe e lembre-se, essa live ficará na íntegra no Instagram, no YouTube e no Spotify. Então nesses 3 canais fica na íntegra. No Instagram, ainda a gente faz uns recortes e divulga esses recortes para que você acompanhe aquele melhor momento,
para você que tem muito pouco tempo, mas não deixe de assistir a live na íntegra, nesses 3 canais. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui, tá entrando na live, que está compartilhando. Nós estamos aqui sabe, eu acho que está sendo a live mais top, um tema relevante, dói em todo mundo. Dói. E a gente pode colocar as dúvidas, tá? Pode escrever as dúvidas e aproveita o momento que a Alana está aqui para tirar a sua dúvida. Pode falar. Rede Batuta, ó. Ó. Em cada Colocou aí Rede Batuta. Fica à vontade. Olha aqui, cada contratação deve ser analisada de forma individual, pois às vezes você esteja precisando de uma pessoa analítica, deixa eu ver aqui, sumiu, para completar a equipe. É bem isso. Então você tem que ver o que você precisa, né? Se está aí na ausência de alguém, ou é mais analítico ou não, que você precisa, ou é mais executor ou não. Você tem que entender também o que você quer. O que a empresa precisa, qual a necessidade da empresa. Senão você vai contratar por contratar. E só contratar para abastecer não é o caminho, não, viu? Não é. Alana, olha a pergunta. Olha a pergunta. JD, obrigado aí, ó. Um dos problemas, às vezes, é que quando o gestor contrata, ele coloca o colaborador novo para treinar com que ele vai dispensar. Aí vai a pergunta. Como você acha que isso pode dar certo? Ou como que vocês fizeram para corrigir esse tipo de problema? Na verdade, nós nunca aqui na Rede Batuta contratamos alguém e pedimos para que o que vai sair treinar o que vai entrar. Uma das nossas regras e entendimentos de que não funciona é isso, né? Outra também que entra no mesmo nicho aí é colaborador cumprir aviso. Não, se não está de acordo com a empresa, não é o que a empresa quer dentro da visão, ó, infelizmente já dispensa, já contrata outra e você pega alguém da sua equipe que tem mais experiência ali para poder acompanhar esse novo colaborador. Outra coisa que a gente tem feito também é trazer essa pessoa que está entrando para um treinamento, né? Nem que seja sentado na sala junto com a gerência de postos ou com a direção, mas essa pessoa está sendo acompanhada ali pelo menos um dia, 2 dias, e na pista, quando ela vai, a gerência já coloca alguém com experiência para acompanhar ela. Ela recebe ali um colete escrito treinamento, a gente fica mais de cima dela na pista, tá? Então, assim, esse negócio da gente contratar um novato, colocar e pedir para a pessoa que vai sair treinar ele não dá certo. Vai ensinar todos os vícios que você não quer manter na sua empresa. É verdade. Acaba que você tem um colaborador novo com os vícios antigos e o que você não quer é justamente os vícios. É os vícios. Porque agora, não é que assim, a gente não... Eu sempre falo assim, não existem pessoas erradas, né? Pessoas ruins, perdão. O que existe é a pessoa no lugar errado. Então, assim, não é porque ela não deu certo na sua empresa que ela não pode dar certo em outra. Não existe isso, né? Naquilo que você busca, na sua necessidade, na sua visão e na cultura da sua empresa, essa pessoa não deu certo. Mas em outra ela pode dar. Nós temos aí várias empresas aí no mundo fora, no nosso Brasil, no nosso Goiás, né? Já estou no nosso Goiás já. É isso aí. Eu estou me sentindo bem goiana. Tá na veia. Ai, tá um bolinho de milho, Bruno. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que já vai puxar o gancho para o próximo. Nós estamos falando aqui da retenção de talentos. Fala para nós aqui, ó, 3 pilares principal da retenção de talentos. Esse aqui ninguém pode ficar sem. Para reter talentos, acho que a primeira coisa tem que ser reconhecimento. Tá? E não é reconhecimento de elogio, não, viu? Porque só isso não basta. Mas é o reconhecimento de poder ter oportunidade dentro da sua empresa, além daquela função que ele já exerce. Outra coisa é você nunca deixar de desenvolver essa pessoa, né? Eu acho que não existe aquela, chegou ruim, vai morrer ruim, não. Você sempre tem que ter o ânimo para desenvolver ela ali na tua empresa, né? Então, paciência, perseverança é uma das coisas que não pode deixar de faltar em você. Muito bem. E o terceiro?
O terceiro, né? Falei dois, olha aí. O terceiro, não desista das pessoas. Não desista. Eu acho que uma das maiores falhas do ser humano em geral é que a gente desiste muito fácil, né? Então, assim, às vezes em uma única oportunidade não deu certo, você já desiste. Então, não desista. Tente uma, duas, três. Na terceira não deu, aí sim, aí você pode liberar a pessoa para ir para uma outra oportunidade, uma outra empresa. Mas não desiste. Busque treinar ela. A gente bate muito na tecla aqui na Rede Batuta do desenvolvimento dos frentistas, né? Então, eu sempre e vou sempre ser a favor disso. Eu sabia que puxar o gancho tinha até colinha aí para você, ó. Feedbacks. Eu vou colocar aqui, além de não desistir, feedback. E agora eu vou puxar o gancho. Nós já falamos de atrair, de reter, Certo. e agora nós vamos falar de desenvolver. Porque no pilar de reter, você acabou de falar que tem que desenvolver. Nós temos aqui, ó, para você que chegou agora na nossa live, nós já falamos sobre a atração de colaboradores. Falamos que na atração, a principal ferramenta, as três principais ferramentas, os três principais pilares são uma boa equipe ou gestão de RH, não ter medo de contratar pessoas sem experiência e não ter medo de desenvolver, que afinal de contas, ter um bom colaborador, ele vai ser assediado mesmo, porque quem é bom é assediado sempre. Inclusive, eu vou te puxar um gancho aqui, ó. Esses dias eu estava numa rede e lá o pessoal falou assim, os frentistas aqui estão sendo assediados, o pessoal para abastecer e vem o pessoal de um lugar e fala assim, vai para abastecer e fala assim, você não quer trabalhar comigo, não? E aí faz esse assédio. É exato, faz o assédio. Aí o frentista fica louquinho. E muitos deles saem e com o tempo voltam. É verdade. Gente, é complicado. Essa contratação aí, acho que foi meio equivocada. E aí nós temos agora, na parte de retenção, nós temos na retenção três pilares fundamentais. Primeiro, o reconhecimento. O segundo, o desenvolvimento. E o terceiro, não desistir do colaborador e sempre dar feedbacks. Agora, fala para mim, desenvolver. Quais que são os principais desafios em desenvolver aquele colaborador que você captou e que você está retendo ele para uma futura aposentadoria? Quem sabe? Para desenvolvimento, eu acho que você tem que pensar as pessoas certas para você trabalhar, tá? Como eu falei, né? Você tenta uma, duas, três, aí você vê que realmente não é aquilo que a pessoa quer, porque ela não demonstra o retorno. Então, você tem que saber escolher bem quem são essas pessoas para você desenvolver. Ah, Alana, eu não tenho custo. Né? Não tenho verba para poder estar investindo nisso, né? Trazendo pessoas de fora, trazendo cursos, etc. Não tenha medo. Vá você mesmo, tá? Porque às vezes a gente tem tanto receio, a gente acha que é só empresa de fora. E com isso a gente se fecha. Então, assim, você precisa entender que isso aí tem um retorno. Quando você Tá dando uma travadinha. de fora, você começa a dar palestras, você começa a enviar ela para quando tem algumas palestras mais específicas da área. Então, você perde esse medo, porque o que acontece hoje é que as pessoas, os empresários, eles têm medo de investir, porque eles veem como um custo. Mas eles precisam, antes de investir e ver como custo, eles têm que entender que tem um retorno. Então, hoje na Rede Batuta, a gente trabalha muito com treinamento e desenvolvimento em loco, interno. Então, a gente usa as pessoas que nós mesmos temos para fazer com que essa pessoa se desenvolva. Por exemplo, eu tenho um gestor que tem uma dificuldade em dar feedback, né? Quem vai acompanhar ele para ensiná-lo, para treiná-lo, para desenvolvê-lo e dar feedback? Não, vamos colocar o RH, porque o RH tem o costume de dar feedback, então vamos colocar ele para acompanhar ele nos feedbacks, vamos ensiná-lo a dar feedback.
Então, a gente sempre busca essa análise. Então, assim, não queira tacar tudo também de uma vez, não. Tá vendo um monte de coisa acontecendo, vai fazendo tudo junto. Não. Vá por etapa. Pega uma falha, uma ausência, e você vai por etapa trabalhando aquilo que você precisa. Se você quiser fazer tudo de uma vez, não vai dar certo. Você vai se perder. Muito bem. No desenvolvimento, então vocês usam a equipe interna para fazer o desenvolvimento. Hoje sim. Isso. E essa pessoa ou essa equipe que está ali mais à frente desse treinamento, elas recebem também um treinamento. Recebe. Então, Para isso, a gente tem, hoje, assim, a diretora administrativa, que está à frente dos postos, que é a Cristina Vieira. Então, ela é a que faz esse intermédio ali com as pessoas que vão caminhar, né? Com as demais que necessitam de treinamento. Né? Então, ela acaba que ensina as pessoas que estão no nível hierárquico de gestão, né? Por exemplo, ela pega a Lana aqui e vai ensinar a Lana a fazer uma palestra, um exemplo, né? Nesse ensinamento, ela falando, ok, você aprendeu? Eu vou te acompanhar aí por um período. Ela acompanha naquela área específica. Aí, depois disso, ela já solta a Lana para ensinar para outra, entendeu? Então, assim, nesse ponto, a gente acaba utilizando muito ela na rede de postos. ok. Muitos colaboradores, eu achei interessante em um outro cliente meu, um grande parceiro, um grande amigo. Uma vez eu estava no posto dele e a gente fazendo ali uns vídeos, né? Fazendo ali uns trabalhos. Ele puxou uns relatórios lá e percebeu que tinha um frentista que estava ali meio diferente no dia. Aí o gerente de pista, porque lá eles não têm um gerente de pista. A cada semana tem um gerente de pista, cada semana tem um colaborador que ele fica responsável por fazer as análises de combustível e um segundo colaborador para fazer o acompanhamento. Na outra semana, aquele que fez o acompanhamento, ele faz as análises. Então, ele sempre faz uma rotação na equipe, para que todo mundo saiba do trabalho um do outro. E eu achei interessante que aí o gerente de pista até então, daquela semana, ele chegou lá e falou assim, fulano, o rapaz lá acha que está com um problema em casa. Ele está diferente hoje. Depois chamei ele para ter uma conversa. Aí o gerente do posto foi lá, chamou ele e constatou que realmente ele estava tendo um problema em casa. Aí ele falou para o cara assim, faz o seguinte, vai descansar, vai lá resolver o que você precisa e aí mais tarde você me liga. Aí esse colaborador precisava de um tempinho mais para organizar umas coisas e eu achei interessante a forma com que eles trabalham, a sensibilidade. A sensibilidade. Ali, para mim, ele fez algo assim incrível, incrível. Eu ficava pensando assim, falei assim, gente, será que se eu tivesse na gestão de um posto, eu teria essa sabedoria? Eu achei interessante demais. E eu queria saber assim, ó, como captar um profissional com esse nível de sensibilidade? Como captar um profissional com esse nível de sensibilidade? Eu acho que muitas dessas coisas já vêm com a pessoa, né? Igual a gente tem falado. Mas o que nos ajuda hoje são as ferramentas de testes, né? A gente aplica testes nas pessoas que a gente vai contratar. Então, ali no teste, eu já tenho um entendimento de qual é o nível de sensibilidade, se a pessoa é mais analítica, se ela é mais sensível, se ela é mais fogo nos olhos, né? Igual vocês falam, se ela é mais comunicativa. Então, a gente consegue ter esse filtro ali nos testes, né? Então, não deixe de investir no seu RH. Uma das coisas que eu sempre deixo pontuado aqui. Outra questão assim, que vai sempre te auxiliar nisso também vamos lá, deixa eu ver aqui. Então, assim, sensibilidade. Você pode ensinar sensibilidade, mas é uma coisa que
pode ser que não fique na pessoa, porque eu acho que isso é muito mais essência de cada um, né? Então, é algo que às vezes pode ser que você não consiga se desenvolver na pessoa. Mas também tem pessoas que podem se desenvolver nisso. Eu não posso colocar isso como algo fechado, porque essa área é muito difícil da gente fechar, porque já entra a essência. A nossa sorte, e eu digo assim que é uma grande virtude da Rede Batuta, é que essa essência ela é do dono da empresa. Então, o dono da empresa, ele tem essa essência de sempre se preocupar com o que a pessoa está passando também. Então, assim, é algo que ele sempre transcende para os demais. Quando ele transcende para os demais, automaticamente as pessoas elas vão começando a entender que aquilo faz parte da empresa e que ela também precisa melhorar nisso. Então, ela vai se esforçar para fazer isso. Então, eu acho que colocar essa sensibilidade na sua empresa é muito mais uma atitude do que você falar, entendeu? Então, assim, às vezes a gente fala assim, não, a gente reconhece, não, a gente é sensível ao que a pessoa está passando, né? Mas você não tem atitude. Então, é igual a Rede Batuta colocando ali, está na cultura, está nos nossos valores. Então, isso está na nossa cultura e nos nossos valores, essa sensibilidade. Então, várias vezes, assim, a gente faz os fechamentos de folha, né? E sempre tem um resumo analítico. E esse resumo analítico a gente passa para a diretora administrativa. Ela vai avaliar e quantas vezes ela olha e fala assim, ué, esse daqui faltou, esse daqui, o que está acontecendo? Ele está precisando de alguma coisa, né? Então, assim, já existe isso desde a diretoria. Então, a gente tem aqui, né, o dono da empresa, o superintendente, tem a diretoria administrativa e a diretoria financeira. Então, todas essas três pessoas que são as chaves da empresa, elas sempre têm essa visão de sensibilidade. Então, não tem como os demais não serem, porque isso já é uma atitude, já é uma raiz da nossa empresa. Então, automaticamente, as pessoas elas vão olhando, vão vendo a atitude, elas também vão querer se transformar e mudar essa essência que elas têm. Trazer algo novo nessa essência, entendeu? Muito bom. E na pista, eu sempre percebo também que vários empresários, vários donos de postos ou gerentes, eles têm uma equipe muito reduzida mesmo. Então, quando um colaborador falta, ele faz uma falta muito grande. E muitas das vezes eu percebo que realmente aquele posto ele vai ter uma redução de custos. Afinal de contas, a gente está olhando sempre uma maior margem, um menor custo, uma melhor gestão para que a gente administre isso e no final a gente consiga ter lucro. E obviamente que como nós estamos falando de uma empresa, nós estamos falando de ter lucros mesmo, né? Então nós temos hoje um desafio muito grande. E eu percebo que muitas das vezes o pessoal abre mão daquela qualidade no atendimento, para ter um menor custo. Eu não digo que isso é um erro, eu digo que isso é um foco, né? E eu sei que aí vocês sempre têm profissionais digamos assim, em excesso, vamos falar assim, né? Não que seja necessariamente em excesso, mas que tenha sempre alguém backup. Um faltou, você tem outro que cobre. Um horário está muito cheio, então você vai ter ali um trabalho dissipado entre todos os colaboradores. Mas naquela hora de folga, vai ter colaborador ocioso. Me fala um pouco sobre esse desafio. Eu sei que o foco de vocês é ter vendedores de pista, então nessa hora vocês se aproveitam de ter essa mão de obra em quantidade. Mas eu também sei que é um desafio, porque isso é custo. Custo, né? Desse desafio de ter certo. essa... Há um leve engano. Eu também quero saber aí, ó, qual que é a vantagem de ter muita mulher na equipe. A gente já vai chegar aí, mas vamos lá. Essa pergunta aí. Há um leve engano, né? Da gente achar que ter poucas pessoas é economia. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é montar
algo que a gente fez que nos ajudou aqui na Rede Batuta foi os indicadores. Quais indicadores? De análise de rotatividade, de análise de desligamento e de análise de hora extra. Então, mensalmente, a gente faz as análises desses 3 indicadores, né? E uma das coisas... Hã? KPI. Uma das coisas que a gente viu e tem notado que nos ajuda a avaliar se tem necessidade de ter mais pessoas ou não, é o indicador de hora extra. Então, com o indicador de hora extra, eu consigo entender se naquele posto ele vai gerar um alto valor de hora extra para mim. Então, já chegamos a análises e entendemos que determinados postos nossos, a gente precisa contratar mais um. Já teve momentos que a gente chegou a pensar isso. Por quê? A quantidade de gastos que a gente tinha com hora extra eram além e davam-se assim, era como se fosse o salário de mais um colaborador. E então, para nós era muito melhor termos um colaborador fixo do que eu pegar e deixar a equipe que está e sempre colocar um para cobrir a ausência do outro que necessitou de uma folga, ou precisou, ficou de atestado. Então, uma das coisas que eu deixo aqui de dica é faça indicadores de horas extras, indicadores de rotatividade, porque isso serve como uma ponte de análise para você pensar no custo lá na frente. Porque falar que tem pouca gente na pista que isso é redução de custo, nem sempre. Muito bom. Alana, nós já estamos aqui há mais ou menos 52 minutos. Passou rápido. Passou rápido. Eu te falei que ia ser bem rapidinho. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode escrever aqui para nós, certo? Que a gente vai esclarecer aí para vocês. Um abraço aí para todo mundo que participou ativamente, JD Consultoria, para o Fernando da Contec. Deixa eu ver aqui. Se tiverem dúvidas, gente, pode escrever aqui para nós, aqui, por favor, que o momento é agora. Agora ou nunca, gente. Agora ou nunca. Façam aquela pergunta que não quer calar. Alana, é um desafio muito grande. Eu gostaria de deixar aqui para você, se caso não aparecer nenhuma pergunta a mais, gostaria de deixar para você aqui um espaço para você fazer as considerações finais. E olha, muito obrigado, certo? Muito obrigado aqui pela disponibilidade. A gente sabe que é difícil de se dispensar, né? Um tempo de 1 hora para uma live dessa, apesar de ser importante, a gente sabe que é custoso, porque o trabalho não para de chegar. E também queria agradecer a Cristina e ao Sandoval, né, que são os gestores, os CEOs aí da Rede Batuta. Muito obrigado aí pela disponibilidade dessa profissional, dessa pessoa maravilhosa. E hoje, mais tarde, eu já vou colocar o vídeo da lembrancinha que eu já deixei aí para você. Certo? Espero que tenha gostado. Depois eu quero ver você fazendo um cafezinho com ela, tá? Gente, se tem um negócio que a gente ama é café, né, não? Quem não? Como é bom. Aí, Alana, fica à vontade aí para falar um pouquinho para nós. Tá. Na verdade, sim, eu quero fechar, então, essa live, assim, dizendo, não desista, tá, da tua equipe. Não é na primeira vez que você já vai largar ela de mão, então não desista daquele colaborador que você tem aí. Né? O Sandoval, ele sempre fala algo para nós que é assim, ele olha a nós como pessoas que estão junto com ele, fazendo com que a empresa dele cresça. Então, a gente tem esse olhar lá do nosso diretor, né? Nosso superintendente. Então, não perca esse olhar. Olhe para aquele colaborador e veja que ele está junto com você nessa caminhada. Porque o seu crescimento depende dele. Outra coisa, não deixe de desenvolver. Não tem dinheiro, desenvolva você mesmo, tá? Não se desanime. E questão de postos, às vezes, assim, muita rotatividade, que é uma das coisas que tem muitas queixas, né, nesse ramo, não desista. Às vezes você está olhando
por uma vertente errada. Às vezes abre o olhar um pouquinho, olhe por outra vertente, que você vai ver que tem muitas soluções aí. Maravilha. Muito obrigado. Olha aí, ó, o Dantes acabou de entrar na live e uma das próximas lives vai ser com ele. Ô, Opa! Dantes, obrigado aí por nos prestigiar. Alana, muito obrigado, certo? Obrigada a Se você. precisar de qualquer coisa, estamos à sua inteira disposição aqui também. A Rede Batuta é um parceiro de contrato dos meus serviços e a gente faz um trabalho de manutenção preventiva lá nos equipamentos de automação e logo estarão colocando lá os medidores de tanques e a gente vai dar sequência nesse trabalho também. Gostaria de agradecer muito a vocês aí. Toma um cafezinho, se delicie e, gente, quer se capacitar? O Papo sobre Imposto está aqui para fazer isso para vocês. Esse projeto é justamente para trazer pessoas com esse perfil. Olha só que maravilha. Alana, obrigado. Tá bom? Obrigada. Bom trabalho aí e vamos seguir. E não esquece, pessoal, rede de postos é batuta, viu? Batuta! Obrigada, com Deus. Obrigado, nós. É isso aí, pessoal. Gostaram de mais essa live? As próximas vão ser tops também. Se você tem aí dúvidas aí, se você quer dar um pitaco e falar, por que você não fala sobre tal tema? Fala comigo. Vamos estudar esse assunto e vamos organizar ali um esqueminha para ficar top para todo mundo. E no meu Instagram, quando você clica lá para ver os contatos, eu tenho um chatzinho lá, que quando você clica nele, você vai cair num grupo de WhatsApp. Esse grupo se chama Papo sobre Imposto. E esse grupo, ele é somente para a gente passar informações sobre as próximas lives. Então não perca, vai lá, entra no nosso chat e vamos participar. Aqui no WhatsApp a gente já avisa, ó, falta um dia, falta uma hora, falta alguns minutos, vamos começar. E aí você também participa, porque a gente solta algumas enquetes lá para que você seja atendido mais diretamente. Bom dia para todo mundo. Obrigado por participarem ativamente ou receptivamente. Mas nós estamos aqui para servir você, dono de posto, gerente, frentista, que não tudo, mas que acima de tudo vai querer prestar um bom serviço e quer agregar ao seu conhecimento, porque esse ramo, depois que você é picado pelo bichinho do petróleo, você não sai mais. Não quer sair mais. Vem comigo, eu sou Ramieri Rocha, o seu especialista em sistemas e automação para posto de combustível.